Oi pessoal, eu sou Daniel Nobre e aqui são as minhas impressões e tudo que eu estou aprendendo, né, sobre lógica para computação. Esse aqui é o nosso último vídeo, então aqui é um apunhado de coisas que eu estou estudando, coisas que eu vi na aula online do professor e nas introduções teóricas que a gente tem em sala de aula, tá bom? Então hoje, alguns assuntos que a gente vai abordar são validade, consequência, relação, dedução natural, a gente vai falar sobre corretude e completude, equivalência e satisfabilidade. Começando na validade, nós temos que uma fórmula da lógica de primeira ordem ela é válida quando é verdadeira em toda a interpretação possível. Então, a grande diferença da lógica proposicional é que a gente não vai ter uma tabela verdade aqui. O domínio ele pode ser infinito, tá bom? Então, a gente usa provas ou então contradições, prova por contradição ou contra-exemplos. Então, por exemplo, A é válida, né, no exemplo TI, A é válida se e somente se para toda interpretação de I, a interpretação de A é verdadeira. Né? Então, a gente afirma que tudo é verdadeiro, tá bom? E aí, como é que eu posso provar essa validade? Então, a gente pode fazer por dois caminhos, né? O primeiro é provar por contradição. Então, a gente vai supor que A não é válido, né? Então, existe a interpretação de I, onde o domínio dela vai derivar em uma contradição. Então, logo A é válida, certo? E tem o caminho 2 que é um por contra-exemplo, né? Que a gente vai fazer para mostrar que A não é válido. A gente basta exibir uma interpretação que vai deixar ela falsa, certo? Aqui eu tenho dois exemplos de fórmula válida e não válida. Então a primeira é válida porque ela é uma contradição e a segunda ela é na segunda a implicação é falsa, então ela é uma fórmula não válida. Bom, e aí a gente vai falar um pouco sobre tautologia e validade. Então a gente tem que ter atenção aqui. Essa é uma diferença importante que não existe na lógica proposicional, né? Na lógica de primeira ordem, validade e tautologia elas não vão ser a mesma coisa. Então, toda tautologia ela vai ser válida, mas nem toda fórmula válida é uma tautologia, tá? Então, aqui eu tenho dois exemplos, que a primeira é válida, mas ela não é uma tautologia, e a segunda é válida e ela é uma tautologia, né? Então, que é tautológica. Consequência lógica. B, ela vai ser consequência lógica de um conjunto de premissas, quando toda a interpretação que torna essas premissas verdadeiras também tornam B verdadeiro. Então, a gente vai dar dois exemplos aqui, né, no decorrer desse slide, que é de consequência, um exemplo de consequência lógica. Então, a primeira, todo coelho tem pelo e algum animal de estimação é um coelho, certo? Então, qual vai ser a minha conclusão? Essas são as minhas premissas e eu vou ter a minha conclusão, que algum animal de estimação tem pelo, certo? Porque é uma consequência lógica. E aí, a gente vai ter um exemplo de não consequência lógica. Então, por exemplo, todo pássaro vai ter bico. O Perry tem bico. Perry é um pássaro. Perry tem bico. Todo pássaro tem bico. Mas Perry não é um pássaro. Então essa conclusão nossa é falsa, certo? Então, inclusive até o professor tinha mencionado isso, que é uma falácia da afirmação do consequente, certo? Então, exatamente o que a gente já tinha visto antes, em alguns outros exemplos. Vou ter a relação entre as propriedades semânticas, então elas vai ser a mesma da nossa lógica proposicional, vai valer aqui também na lógica de primeira ordem, então não vai diferir muito em relação a isso. Né? Se tal consequência vai ser válida, a gente vai conseguir aplicar algumas regras que a gente tinha visto antes, né, de contradição e etc. E aí, vou falar um pouquinho sobre corretude e completude, tá? Então, corretude é se eu conseguir fazer uma demonstração natural, né, de que B ela vai ser consequência das premissas. Então as regras elas nunca vão produzir uma conclusão que seja falsa, certo? Então a partir se as nossas premissas forem verdadeiras, foi o que a gente viu, por exemplo, no exemplo abaixo. Então existe uma conexão fundamental entre a consequência lógica e a dedução natural. O teorema da corretude e completude, né, que é o que a gente está discutindo, ele diz que se y é válido para b, então se somente se y corresponde a b. Então, ou seja, né, tudo que é provável em dedução natural, ela vai ser verdadeira, tá? E tudo que é verdadeiro é provável, tá bom? E aí a gente tem a completude que é isso aqui, né? Então, eu coloquei essa tabelinha pra gente entender quando que a gente vai colocar cada um e outro. Então, eu quero provar se ela é uma consequência lógica, então eu apresento uma dedução em dedução natural, tá bom? E eu quero provar se ela não é uma consequência lógica, então eu apresento uma interpretação com um contra-exemplo.
tá bom? Que foi no caso que a gente tinha pensado ali do parry, tá bom? Nem todo parry é o passo. Nem todo parry passa. Parry não é passo. E a gente vai ter equivalência. Então, a gente vai ter duas fórmulas A e B, elas vão ser equivalentes quando tem o mesmo valor verdade em todas as interpretações, tá bom? Então, parece meio óbvio, né, isso, mas a gente precisa de uma prova, né, e um que parece equivalente, mas ele não é. Então, em português, né, nem todo pássaro voa. Existe um pássaro, logo eu vou assumir que existe um pássaro que não voa, certo? E aí, eu consigo provar, né, por contradição nos dois casos. Então, se uma for verdadeira e a outra vai ser falsa, eu vou chegar numa contradição, certo? Porque nem todo pássaro voa e existe um pássaro que voa. Então, isso aqui é equivalente, tá? Mas eu posso tentar provar isso por uma contradição, certo? Nem todo pássaro voa e existem pássaros que não voam. Então, isso é verdade. Aí, eu tenho o outro contra-exemplo, que eu vou ter que, né, o domínio ele vai ser diferente da minha afirmação, então seja uma verdadeira e outra falsa, tá bom? Por último, já falar sobre satisfabilidade. Então, uma fórmula ela vai ser satisfatível quando existe pelo menos uma interpretação que vai torná-la verdadeira, certo? Então, para mostrar essa satisfabilidade, a gente basta exibir uma interpretação apenas. Então, para mostrar isso, a gente tem esse exemplo aqui, né, que é uma relação simétrica. Então, se João e Joana são irmãos, então o contrário também é válido. Então, se Joana e João também são. Então, João e Joana são e Joana e João também. Porque eu só estou alterando a ordem, mas isso não vai sintaticamente não vai mudar o sentido da minha dedução, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo satisfatível. Mas no exemplo insatisfatível, que é o de baixo, eu vou dizer que todo x tem p e que existe algo sem p ao mesmo tempo. Só que isso aqui é impossível, certo? Então, se eu estou dizendo que existe, não tem como dizer que não dá. Então, isso aqui se torna impossível, certo? E aí a gente tem conexões também entre propriedades. Então, assim como a gente estava estudando no capítulo anterior, né, de lógica proposicional, todas essas propriedades elas vão se conectar. Então, validade, satisfabilidade, equivalência e consequência lógica vão acabar fazendo parte de um mesmo problema, certo? Então, para provar que algo é válido ou é consequência lógica, a gente vai precisar usar provas por contradição, por dedução natural. E para a gente mostrar que não é, a gente vai utilizar contra-exemplos, tá? De interpretação principalmente, tá bom? Então é isso. Esse capítulo foi um pouco mais curtinho, né? Porque foi mais sintetizado, porque ela é bem parecida com a lógica proposicional, então a gente acaba não tendo tanta diferença. Então a gente tem suas diferenças, mas a gente acaba sendo um capítulo mais curtinho, né? Então é isso. Espero que não tenha excedido o tempo dessa vez, porque no último vídeo ficou muito grande. Então obrigado e foi um prazer, né? Assistir todos os vídeos e entender mais sobre lógica e satisfabilidade e trazer para problemas. Adorei fazer os trabalhos e fazer também o trabalho prático, que foi incrível, porque a gente conseguiu ver na prática aplicar essas deduções, tá bom? Então, obrigado e até mais.